Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Chega de passar sufoco por aí. Só aqui na do Norte você encontra a Oroch de 134.390 por apenas 119.990, com preço abaixo da nota fiscal de fábrica, taxa zero e 3 revisões inclusas. E também a Renault Duster, com tudo que precisa, taxas a partir de zero, bônus de até 22 mil na troca do seu seminovo, além de 3 revisões inclusas. Estamos na Avenida Fernandes Lima, número 3595. Quer um Renault? Vem para do Norte. Pessoal, que alegria! Estamos começando o nosso primeiro programa Neto Alto de 2026. Eu quero aqui agradecer a todos que acompanham esse trabalho, dizer que é uma satisfação muito grande, mais um ano estar aqui no Cada Minuto, sendo acobertado por vários parceiros, como o Portal de Alagoas, a TV do Cagé, Repórter Maceió, Alagoas, a L1 News, enfim, vários parceiros que abraçam esse projeto, como também os patrocinadores, Algás, Sebrae, está vindo aí também o consórcio Rodobens e o Grupo Cicosa, que abraçaram também 2026 esse grande projeto. Então é uma grande satisfação no nosso primeiro programa trazer um tema muito importante que ainda é tabu na nossa sociedade, tendo o prazer hoje de receber Vanessa Albuquerque, que é psicóloga clínica, que vai tratar da sexualidade. Gente, é um tema muito importante, não perca de jeito nenhum esse programa, porque estamos apenas começando 2026. Está no ar o programa Neto Alto, eu volto já. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de gravar o primeiro programa do ano e trazendo um tema, gente, muito importante, como eu falei no preâmbulo do programa, falar sobre sexualidade. Agora, claro, o programa precisava trazer uma profissional competente, do ramo, uma exegeta, uma estudiosa. E eu estou tendo o prazer aqui, mais uma vez, como eu falei, de receber a psicóloga clínica Vanessa Albuquerque, que vem aqui tratar exatamente desse assunto. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença, Vanessa. E já perguntando, quem é Vanessa Albuquerque? Seja bem-vinda. Uau, muito prazer, obrigado pelo convite. E Vanessa é uma mulher extremamente inquieta, psicóloga, mestra em educação, não sou mãe ainda, mas sou filha, sou esposa, tenho muitas atribuições, mas também estudo aí esse tema sobre sexualidade. E justamente porque eu sou todas essas, né, em uma só, que cheguei até a área da sexualidade. Então, estudar sobre isso me fez, inclusive, ser uma melhor profissional, né? Porque eu consegui ouvir de uma forma diferente, eu consegui ajudar outras pessoas, mulheres, homens, de uma forma diferente, estudando sobre sexualidade. Então, para mim é um prazer estar aqui falando sobre esse tema, né, que é tão importante. Coisa bacana. Eu queria aproveitar já a sua experiência como psicóloga, e às vezes durante vários programas eu já fiz esse comentário, vou fazer com você também, e conversando com meus filhos, com a minha esposa, eu digo, rapaz, eu não fui criado para esse mundo de hoje, porque eu fui criado só com o olhar do meu pai, eu sabia o que ele queria, existia a obrigatoriedade da benção pai, benção mãe. Então eu fui criado, e aí eu conversando
né, com a psicóloga e dividindo com o pessoal de casa, eu fui criado dentro de um regramento. Horário para dormir, horário para estudar, né? E de repente a gente se depara hoje com uma sociedade que parece que a responsabilidade da educação ficou com o colégio. Isso. Os pais não querem mais essa obrigatoriedade. E aí a gente desencadeia uma sociedade um pouco diferente, né? Um pouco assim, indo na contramão daquilo que nós fomos educados. Então eu pergunto, qual a opinião da doutora Vanessa, né, em detrimento às minhas ponderações? O que é que você tem visto no seu campo de atuação aí no dia a dia? Vou pegar o seu próprio exemplo, tá? Quando ele traz o exemplo dele, né, da geração, antes tinha respeito. Hoje em dia, o que falta é exatamente respeito com os pais, respeito nas escolas, com os professores, com os pares. Então, eu acredito que a base é o que está faltando. E eu sempre trago, onde eu passo, onde eu circulo, eu tento desmistificar essa questão da sexualidade. Porque quando eu falo sobre sexualidade, eu falo sobre vida. Eu falo sobre como eu me enxergo, como eu enxergo o outro, como que eu me comunico. Então, se eu não quero falar sobre sexualidade, eu não vou falar, inclusive, sobre respeito, consentimento e limite, que é o que eu acredito que é a base. Então, a gente não tem a base, que é o respeito. Você falou sobre o da benção, o seu pai olhava para você, as regras da educação, sabia, né? E a missa, todo domingo, antigamente, gente, a missa era às 5h30 da manhã. E eu era obrigado a acordar, porque existiam os trapalhões 7 da noite, e se você não fosse à missa, você não assistia os trapalhões. Era regra pesada. E amávamos aquilo. Pois é, e o que é que falta hoje, inclusive, eu estava até conversando sobre isso, a questão os pais não querem frustrar os filhos. Os pais estão dando tudo de bandeja. Até mesmo pelo fato de, o que eu não tive, eu não quero que o meu filho passe também. E aí estamos com essa sociedade de hoje em dia. Interessante, doutora Vanessa, que a senhora acabou de falar uma coisa. Várias missas eu acompanhei do padre Darcy, certamente alguém que está nos assistindo, né, assistiu lá no Pinheiro, né, o padre Darcy, e ele dizia o seguinte: olha, quer estragar o seu filho, faça tudo o que ele quiser quando criança. Porque quando ele tiver adulto, ele vai querer que seja tudo feito e você não vai ter condições. E o outro lado, o lado da calçada, vai dar as condições. Aí a gente entende muito bem o que ele quis dizer, né? E hoje a gente vê realmente, né, a criança que senta no shopping querendo alguma coisa, o pai compra para poder silenciar. Então a autoridade do pai e da mãe me parece que está ausente na sociedade de hoje, não é isso? Sim, exatamente. Justamente por não querer ter o trabalho de educar. E as crianças, elas precisam de educação. E a educação básica, e isso envolve a educação em sexualidade. Para respeitar o próximo. Vai chorar? A criança vai chorar. A criança precisa chorar, se frustrar, entender que nem tudo é no tempo dela. Até porque a vida adulta, ela não vai mostrar com amor e com carinho, nem com afeto, como só o nosso lar pode. Por mais que a gente queira dar responsabilidade para a escola ela tem o papel dela, da educação. Mas não é a educação básica. A educação básica que eu me refiro, né? Essa é a educação de casa que a gente chama. Aquela que constrói o caráter, a dignidade do ser humano, né? Sim. Existe uma grande diferença entre casa e lar, né? Hoje, eu sou da época que eu convivia num lar, onde tinha regramento, mas tinha muito amor, afetuosidade. Fui muito abraçado pelos meus pais, pela minha mãe, pelos meus avós, pelas minhas tias. Então a família era uma ebulição de sentimentos um pelo outro, né? Hoje a gente não vê muito isso, né? Eu acho que o pai parece que tem vergonha de abraçar um filho, de beijar a filha. Isso é uma coisa que também resvala lá na ponta, não é isso? Sim. E assim, o que a gente precisa entender também, que a gente não está falando de perfeição, né? A gente não está falando de uma família perfeita, até porque pessoas são diferentes, as divergências, elas vão acontecer. E quando a gente olha para o dia a dia de hoje, as famílias, elas se desfazem de uma forma muito rápida. Porque não querem, inclusive, se posicionar, não querem refletir, não querem conversar. O diálogo acaba sendo muito difícil. Não quero entrar nessa briga. Tá, não entra na briga, mas deixa também de construir algo muito maior, que é justamente essa afetividade. E isso também é sexualidade. Interessante que tudo que a gente debate, doutora Vanessa, a senhora resvala para a sexualidade, que é um tema muito importante, e por mais que ainda exista muitos tabus, eu queria me aprofundar no segundo bloco,
pegar a sua experiência como educadora, né, também na vertente da sexualidade, onde a gente vai falar, né, de algumas ponderações, né, para exatamente que os pais prestem atenção no segundo bloco, porque eu vou arrastar isso para o segundo bloco para que você não perca. Mas existe uma coisa que tem afetado a juventude, a sociedade hoje, que é o bullying. Né, eu era da época que eu era chamado de cara de jaca, né, cada um tem um defeito, né? E aquilo pra gente era uma coisa natural, a gente não tá nem aí. Então hoje muitas crianças e jovens têm se mutilado, têm, né, procurado o caminho totalmente fora do contexto por causa do bullying, né? E eu pergunto, por que isso acontece? É uma forma da criança, do adolescente, tirar um pouco daquela dor, né? Um pouco não, tirar aquela dor emocional que ela não sabe nomear. E quando eu falo que a terapia ela é importante, não só para o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é tão distante, mas a gente precisa entender o que é a alegria, o que é a tristeza, o que é o medo, o que é a raiva. Porque às vezes as crianças, né, os adolescentes, eles se mutilam justamente para deixar de sentir a dor emocional que está sentindo. E como não sabe nomear, acaba de fato indo para se agredir, se atingir, né, o que não é saudável. Então, entender sobre as emoções também faz parte de sexualidade, e entender as emoções faz com que a gente se relacione melhor, não só com a gente, mas também com os outros, com as pessoas que estão nas nossas casas. E quando acontece o bullying, por exemplo, na escola, com os amigos, a pessoa, né, a criança, o adolescente, o adulto, ele muda o comportamento, porque aquilo afetou de alguma forma. E quem está ao redor pode ajudar, não querendo resolver o problema, mas dizer, eu tô aqui, eu tô com você, você não tá só. Que coisa, né, gente? Antigamente a gente passava, né, por essas intempéries da vida, né, numa boa, não estava nem aí. Né? Um era chamado disso, o outro chamado daquilo. Mas hoje em dia a gente não se frustra, né? Hoje em dia o limiar da frustração, ela de fato é muito baixa, e eu percebo isso diariamente no consultório. Caramba! Diariamente. Principalmente, e aí eu vou trazer um exemplo bem que eu venho sentindo de fato, são pessoas jovens, né, no início da vida adulta, onde já querem iniciar, por exemplo, a carreira profissional recebendo valores altíssimos, onde nem tem uma bagagem de experiência para estar executando determinada função. Então, veja, é uma bola de neve. É uma bola de neve, né? E por estarmos no mês da saúde mental, é tão importante a gente estar falando sobre isso, né? Trazer essa reflexão para as pessoas, né? Para os pais, para os adultos, porque as crianças, elas podem sim aprender, mas nós precisamos conduzir. E o que é que a gente tem feito, né? Como sociedade, como é que a gente está conduzindo isso? Né? Então, quem está assistindo esse programa, de fato, já está ganhando aí na frente, porque precisamos refletir sobre isso. Claro. Doutora, me diga uma coisa, as questões inerentes ao ter, ao poder, não, porque o meu amigo tem e o meu pai não tem condições de me dar, né? Aquele poderio, né? Eu digo sempre, é você no ambiente errado, no ambiente que não é seu, né? Isso também cria na juventude ou na criança também aquela decepção de olhar e dizer, poxa, meu pai, ele só vai saber isso lá na frente, quando adulto, sim, né? Sim. Mas infelizmente o que acomete a decepção das crianças e jovens é no agora. Isso também pode ser também um abalo emocional para a juventude, para a criança? Também, porque o querer ter o que o outro tem está muito relacionado à comparação. Então, se eu me comparo, eu não tenho, então eu quero, então eu sofro porque eu não tenho, e eu também não consigo, de uma certa forma, ter aquilo, e aí eu me frustro. Então, veja mais uma vez a questão da bola de neve, né? Então, ao invés de ter, por que a gente não pode ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa que vai ajudar o próximo? O ter é importante ter, não estou dizendo que não é, mas o ter com consciência, não porque o outro tem, mas sim porque eu preciso, porque eu desejo, que vai ser importante para mim. Então fica essa reflexão. E aí, nesse sentimento, né, de desejo frustrado, sim, é onde entra o amor do pai, da mãe, o carinho, né, o abraço, o pai acompanhar o estudo no dia a dia, a mãe acompanhar. Eu me lembro que eu tinha uma matéria, você também, o Luiz que está aqui, né, o seu marido, né, nós temos uma matéria chamada SOI, que era Serviço de Orientação Educacional. E naquela oportunidade, o pessoal de casa também, nós éramos educados a ser educados, né? Então éramos educados a momento de religião, ir à missa, prova de religião, né, que tiraram isso da grade curricular, que eu achei um absurdo, né? Talvez
Eu vou fazer uma pergunta como católico, né? Praticante. Está faltando Deus na sociedade, na vida, nas famílias? Está faltando espiritualidade. E aí pode ser Deus, pode ser o que cada termo. Exato. Independente de religião, eu acredito que falta sim espiritualidade. E a própria Organização Mundial da Saúde, quando ela fala sobre saúde, ela fala sobre o bem-estar biopsico, sócio, emocional e espiritual. A espiritualidade ela está dentro. E muita gente às vezes está perdida. Não sabe de fato ao que acreditar, uma crença. E isso traz um vazio, isso carrega de fato um estar perdido. Eu acredito nisso e eu percebo isso das pessoas também que não, como é que vai a sua relação com sua espiritualidade? Não tenho. E o que é que você faz com isso? E aí, geralmente, quando eu devolvo essa pergunta, as pessoas elas se emocionam e choram. Porque sentem essa falta, Sentem que falta algo. E não precisa ser uma religião específica, mas por que não algo que possa te direcionar para algo muito maior? Eu acho que o mundo é tão grande e a gente é tão pequenininho para achar que somos autossuficientes. É verdade. Eu acho que a gente encerra o primeiro bloco. Eu vou dar um rápido depoimento, avalizando o que você acabou de falar. Gente, eu e minha esposa, nós participamos de encontro de jovens, na condição de tio. E só quem participa, na condição de tio, é que vê de perto as necessidades da juventude. E uma delas eu já posso dar aqui como depoimento e prova viva do que eu presenciei. O seu abraço, papai e mamãe, tá faltando isso, É o afeto, É o carinho. Isso é muito forte. Isso aí, eu digo a vocês de casa que se você está achando que a sua família está na contramão, não está. Procura Deus. Como disse a nossa convidada, doutora Vanessa, procura Deus. Se aproxima dele, leva a tua família. Vai valer a pena. Não é isso, doutora? Está ali o café da Algás, vamos tomar um cafezinho. Pessoal, a gente vai tomar um cafezinho, vamos brindar com água mineral a sua vinda. Eu vou para um rápido intervalo, gente, eu volto já. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Perceba que você sempre quis mais. Mais conforto. Mais lazer. Mais praticidade. Aqui no Gênova você tem varanda gourmet e fachada 100% revestida. Mais de 25 itens de lazer equipados e decorados e uma localização que facilita seu dia a dia. Clube Gênova Residenciale. Para você que sempre quis mais. É da Uchoa Empreendimentos. Chega de passar sufoco por aí. Só aqui na do Norte você encontra a Oroch de 134.390 por apenas 119.990, com preço abaixo da nota fiscal de fábrica, taxa zero e 3 revisões inclusas. E também a Renault Duster, com tudo que precisa, taxas a partir de zero, bônus de até 22 mil na troca do seu seminovo, além de 3 revisões inclusas. Estamos na Avenida Fernandes Lima, número 3595. Quer um Renault? Vem para do Norte. Olá, eu sou Milene do Grupo Patamada, um grupo de proteção animal que existe há mais de 10 anos. E aqui no Maceió Shopping, nós temos pontos de arrecadação de doações. A gente aqui arrecada roupas de masculinas, femininas, infantis, para que a gente possa revender. E toda essa renda, ela é destinada aos nossos pets, onde nós vamos comprar ração, pagar contas, pagar funcionários, o básico para que a gente consiga manter o nosso projeto funcionando. Então, se você tem peças em bom estado de conservação, onde a gente consiga revender no nosso pré-shop, deixa aqui a sua doação. Nossa parceria com o Maceió Shopping dura o ano inteiro. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né?
O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber a psicóloga clínica Vanessa Albuquerque para começar o nosso ano tratando exatamente de família, relações pais e filhos, e agora no segundo bloco falando exatamente de sexualidade. Doutora, no café a gente estava debatendo um pouquinho esse tema, que ainda é um tabu, né, em vários setores da sociedade. Eu pergunto, diante de tudo que você carrega, né, até porque você também tem seus problemas, onde é que a sexualidade foi objeto de estudo da doutora Vanessa? Tá, a sexualidade ela entrou justamente por conta do consultório, porque eu não sabia como conduzir. Os casos começavam a chegar e eu não tinha visto isso na faculdade. E eu fui buscar informação, né? Eu fui através da educação, entender o que era sexualidade, comecei a me especializar, fiz o curso de formação. Então eu cheguei na sexualidade para melhorar a minha conduta profissional ali na clínica. E nisso também, de alguma forma, eu acabei me conhecendo também de uma forma diferente, né? Para além da Vanessa pessoa, Vanessa mulher, a Vanessa psicóloga, mas comecei a perceber também muito do que me faltou com a educação em sexualidade na infância, na adolescência, onde eu não tive, nem em casa, nem na escola, que é o que eu percebo muito, né? Muitas mulheres também e homens não tiveram educação nos seus ambientes, né? Em casa ou na escola, por exemplo. No caso, isso é um assunto, né, que também, aí sim, é que precisa da força-tarefa do pai e da mãe, sim, né? Porque se ela não ensina e não pode ter vergonha, né, de ensinar, lá fora vai ensinar do jeito dele. Você tem, claro, recebido vários pacientes, né, várias pessoas com esse tipo de relação? Sim. Onde a vida ensinou e os pais não? A maioria delas. São poucas as pessoas que eu converso que tiveram algum tipo de orientação e instrução em casa. São pouquíssimas as pessoas, né? Geralmente é com um amigo, com uma amiga, com os relacionamentos, né? Com um tio, uma tia distante, mas dentro de casa, de fato, existe um tabu muito grande em falar sobre sexualidade. E me permite até já trazer uma reflexão de que quando a gente fala sobre sexualidade, a gente não está falando sobre o ato sexual. A gente está falando sobre isso também, mas não só, né? E falar sobre educar sobre sexualidade é também educar sobre respeito, consentimento e limite, né? Então, até para eu saber o que eu vou aprender, eu preciso avaliar se é coerente aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que estão dizendo que é certo, né? Porque o que é certo, o que é errado para você e para mim pode ser que seja diferente em alguns pontos. Concordo. Né? Então, acho que essa reflexão fica. Doutora, aí no caso, eu queria tratar também, pegando esse gancho que você acabou de deixar, a rede social, né? Às vezes seu pai, aliás, seu filho, sua filha, papai e mamãe, chega no colégio, joga a bolsa, vai para o quarto, chave, né? Vai para outro quarto, chave. Você parece que tem um hóspede em casa, né? Você não tem participação de pai, de relação de filho, de assistir um filme junto, de assistir algo junto, porque novela e jornalismo não assista junto, que você não vai prestar. Só tem o que não presta, ou então bandidagem. Alguém matou, também não tem mais isso, né? Sim. Então procura um filme ou algo bom. Mas voltando para o problema, que é o seu filho que faz da sua casa ou filha um hotel, papai e mamãe também tem que estar atenado nisso. Chega lá no consultório também esses grandes problemas. Quando abre a porta e vê o tamanho do problema, já é tarde. Pois é, o que é que falta? Limite. O pai e a mãe não colocam limite. Limite para aquela criança, para aquele adolescente. Porque por mais que o celular seja do adolescente, quem foi que deu? Onde é que ele mora? Quem paga as contas? Então, os pais estão perdendo o controle dos filhos e a nossa sociedade acaba de fato... Exato. Então, a gente precisa, sim, dos limites dos pais participando da vida dessas pessoas, né, que estão em construção. E você deu um exemplo muito importante, porque o adolescente, ele chega e ele vai se tranca no quarto. Ele não quer socializar. Eu me lembro, quando jovem, eu chegava em casa, eu tinha os pratos para lavar, eu tinha as minhas coisas para organizar. Hoje em dia, não existe.
E isso a gente fala de uma forma, eu trago exemplos, né, claros, de forma ampla. E não só pessoas que têm recursos financeiros, não, nenhum. Né? Falta exatamente as regras, as orientações, as obrigações, porque isso constrói para a vida. O celular, ele é um mundo nas mãos, para nós adultos. Às vezes a gente perde o controle de quanto tempo que eu estou no celular. Imagina uma criança que está com o mundo nas mãos. Uma criança, um adolescente, ele tem acesso a tudo ali. Se ele souber pesquisar, ele tem acesso a tudo, mais até do que nós, que somos adultos. Então isso é um perigo, isso é um risco. Verdade, por isso que dizem que o celular, ele aproxima os distantes e afasta os próximos. Isso. Né? E lamentavelmente, isso é uma realidade, isso acabou afastando você de vocês. Não é isso, doutor? Você da família, hoje você vive o seu mundo, a sua esposa vive o seu mundo, e isso, claro, interfere até no casal. Né? Muitas pessoas, eu escutei isso essa semana, queria saber até da sua opinião, e o que deve ser feito para quebrar esse paradigma. Muita gente, não vou casar porque o meu pai fica no meu pé, não consigo fazer ato sexual porque de manhã, tarde, de noite no meu pé, pelo menos casado eu vou fazer a hora que eu quiser. E eu escutei isso, gente, já que a gente está falando do tema, tá? Muito interessante o que eu vou dizer agora. E aí vem a pergunta, o casamento é o começo ou o fim da sexualidade? Porque o casamento tem problema, tem conta de água, luz, telefone, ela arrasta também vários aspectos que afastam a sexualidade do casal. Isso é um tema muito também interessante, não pode deixar de falar. Isso é uma realidade e você tem recebido isso lá? É uma realidade porque a gente acha que quando a gente se casa vai ser perfeito. Isso. Por isso que eu fiz questão de logo no início colocar, casamento não é perfeito, famílias não são perfeitas, existem aí as suas dificuldades e por isso o diálogo é tão importante. E casamento exige manutenção. Uma geladeira precisa de manutenção. Um ar-condicionado precisa de manutenção de 6 meses. Né? Tudo precisa de manutenção. Inclusive o casamento precisa de manutenção. A gente precisa cortar o cabelo? Verdade. Isso é manutenção. Né? Então, o que é a manutenção do casamento? É o diálogo, é a comunicação, é o dizer que tá bom, é o dizer que tá ruim, é o refletir, é o tentar encontrar novos caminhos para aquilo que pode até ter se tornado um problema ao longo da convivência. Que é normal, né? É normal, é natural, a gente muda, o ser humano ele muda. O amor pega outro sentido, né? Exato, e eu costumo sempre dizer que o amor é uma escolha. É verdade. É uma escolha e nos relacionamentos afetivos é uma escolha diária, então eu escolho amar essa pessoa. E falamos muito sobre o amor, é um sentimento sim, mas também é uma escolha. Então a gente escolhe aquela pessoa que está ao nosso lado, a gente escolhe nutrir o amor por aquela pessoa que é completamente diferente de mim. Mas eu escolho. E que bom que a gente pode escolher as pessoas que temos ao lado. Escolham pessoas boas. Né? Fica essa reflexão. Eu digo sempre que ninguém casa com ninguém. Né? A gente casa com a estrutura. Sim. Então, família tanto separa, como também une para o resto da vida. Sim. Então, cuidado com a família que vocês vão se relacionar. Né? E escute exatamente o conselho do seu pai e da sua mãe, que já tem essa experiência. E muitas vezes parece, doutor, queria até seu depoimento, quando o pai e mãe falam, parece que não quer aquilo, é chato, não quero ouvir, e bota a cara e quebra a cara. Acontece isso? Acontece. Porque o pai e mãe não tem muitas vezes a voz, essa turma jovem, né, já adulta, olha, não se relacione com fulano que você não vai ter futuro. Aí o cara vai e quebra a cara. Pois é, aprende porque quebrou a cara. Se não quebrar a cara, também não aprende. Então, o erro também faz parte do ser humano. A gente, às vezes, deixa de fazer coisas porque não quer errar. Mas errar também faz parte do processo de aprendizado. Né? Faz parte do processo. Então, os pais que hoje se percebem errando dentro da criação dos seus filhos, dentro do que acham, dentro do próprio relacionamento, tudo bem. Agora que você sabe que você pode errar, que você pode acertar, fazer diferente, recomeçar, experimenta. Porque é isso. A vida, ela não é o início e o fim. Ela é exatamente o que a gente faz no meio do caminho. Então, o que é que a gente tem feito? O que é que você tem feito? Né? Da sua vida, da sua família, da educação que você oferece
para as crianças e adolescentes que estão ao seu redor. E nem falo só sobre os seus filhos, tá? Tem os afilhados, tem os sobrinhos. Os que convivem, né? Os que convivem, né? Exato. Doutor, uma coisa que é impossível a gente terminar o nosso programa e eu não falar, que certamente alguém que está assistindo esse programa já deve ou ter passado, ou algum familiar já teve esse constrangimento. Eu digo sempre que às vezes, gente, o perigo mora ao lado, né? E às vezes está do seu lado, né? Que é o assédio sexual. Né, já que a gente está tratando no nosso primeiro programa do ano de um assunto tão importante, né, que é família, que foi o primeiro bloco, e agora a questão da sexualidade, por isso que eu quis dividir. Onde é que a relação deixa de ser saudável e passa a ser com segundas intenções, né? Assim, o que uma mulher deve fazer, e às vezes ela tem vergonha de dizer ao pai, à mãe, que está acontecendo isso. Chega também esses casos lá no consultório? Nós, mulheres, somos ensinadas a fazer tudo e qualquer coisa e não podemos dizer não. E isso acaba perpetuando muito o não colocar limites nos relacionamentos. Isso é um grande problema, porque o outro ele me respeita quando ele sabe até onde ele pode ir. E se eu não digo não, ele vai invadir. Não estou dizendo que é certo quem está errado e muito menos que a vítima é a culpada, não é isso. Mas eu coloco aqui a reflexão de que a gente precisa de educação em sexualidade para a gente entender e aprender a dizer não. Porque a gente também precisa dizer não, assim como eu preciso observar os sinais e entender que, opa, não está sorrindo, não está querendo um contato, uma aproximação, eu vou recuar. Isso é respeito. Então, preciso também colocar o limite. Como? Se eu não consigo falar, se eu não posso verbalizar, sinalizar, recuar. Vamos trazer o caso do Big Brother, né? Recentemente que aconteceu, né? Ela recuou, ela tentou conversar, dizer, opa, não, calma, você é casado, sua esposa está tendo filho. Então, ela se posicionou. Mas, por algum motivo, ele achou que ela deu sinais, né? Onde estão esses sinais? Acho que fica, sabe, essa inquietação pra gente de, será que eu estou ultrapassando o espaço do outro, né? avançando o sinal do outro, porque eu estou desejando, porque eu estou querendo, cobiçando, né? Acho que foi essa palavra. Eu estava cobiçando as mulheres do programa e ela se pareceu com a minha esposa. Veja, é completamente invasivo para ela. Interessante. Se na casa mais vigiada, todo mundo está dizendo e faz total sentido, se na casa mais vigiada do Brasil, com mais de 70 câmeras, aconteceu uma situação como essa, imagina o que acontece em tantos lares, em tantas casas, onde as pessoas e as mulheres elas não conseguem se defender ou se posicionar, porque inclusive acredita que casamento é isso. Verdade, doutora. Eu queria aproveitar, né, diante de tudo que nós abordamos aqui no pequeno tempo, né, porque o programa realmente ele tem o seu espaço, porque é muita gente. Eu queria encerrar exatamente enaltecendo o seu trabalho como educadora sexual e aquele pai e mãe que está assistindo agora, que está precisando bater um papo com a sua pessoa, né, pegar a experiência da nossa querida Vanessa Albuquerque, né, que é uma psicóloga de renome. Pessoal, ela está de passagem, ela é de Pernambuco, é alagoana também, então assim, fica no consultório de lá, no consultório de cá. Então eu digo o seguinte, nós trouxemos aqui para o programa de hoje uma autoridade no assunto, né, tanto na parte educacional, relação de pai e filho, né, e também na parte de sexualidade. Por isso que o programa hoje começou 2026 com os dois pés, não foi só com o pé direito não, foram os dois pés, para que a gente possa fortalecer você como família e durante o ano você também fortalecer a gente, não perdendo nenhum programa, porque com certeza esse vai ser o modelo que nós traremos para 2026. Eu pergunto, educação sexual, uma profissional como você, qual o número que a gente pode dar, qual é o Instagram, a pessoa que queira entrar em contato? Gente, se você tiver com alguma dúvida, quer perguntar, pergunta direto, tá? Então assim, o programa se encerra, mas a nossa convidada está à sua disposição. Qual o número que a gente pode dar, qual o Instagram, para que a nossa produção possa colocar aí abaixo do vídeo. Tá, deixa aqui então minha rede social, meu Instagram, @psivanessaalbuquerque, tudo junto, sem ponto, sem nada. A produção bota embaixo, por favor. Psi Vanessa Albuquerque. Psi de psicóloga. Psi Vanessa Albuquerque, tudo junto. Agora vamos lá.
desculpa a ignorância, viu, doutora? É PSI, né? PMUdo, no caso. Isso, PMUdo. Psi Vanessa, gente, arroba Psi PMUdo, SI Psi Vanessa. Isso, Albuquerque. Vai lá, pega tudo que ela tem muitas dicas bacanas, vale a pena, você vai gostar. Eu queria só encerrar o nosso bate-papo, né? Abordamos aqui muita coisa interessante, o ano está começando e eu queria que a senhora pegasse essa câmera aqui, número 4, né, que é a sua câmera. A nossa produção vai fechar na sua pessoa. Eu queria que, como uma sexóloga, né, uma experiência, a experiência que você tem, né, como psicóloga também, deixasse um recado para a sociedade, um recado para a juventude, né, de que tudo pode ser passado, desde que você possa, sim, fazer por onde, não é verdade? E eu acredito que dessa forma a gente vai encerrar, né, no oferecimento de Algás e Sebrae, o nosso primeiro programa do jeito que a gente planejou. Pode ser? Claro. Ô, produção, por gentileza, pode ficar à vontade. Vou aproveitar então, né, esse início de ano para nos lembrar que a gente pode recomeçar todos os dias e o tempo todo. Então aproveita, independente do que aconteceu no ano passado, independente de como que você está vivendo e lidando as suas questões hoje em dia, a partir de agora, o que é que você pode fazer diferente? Né? Então recomece hoje, busque informação, busque educação, busque um profissional se for necessário, para te orientar, para te direcionar e recomece e faça diferente na sua vida ou na vida das crianças e dos adolescentes que estão ao seu redor. E educação em sexualidade cada vez mais está sendo urgente e necessário, porque não só os casos de violência que estão acontecendo, mas a gente precisa aprender a se posicionar, mas também denunciar. E se a gente não sabe o que fazer, a gente não faz nada. Então, busquem informação e orientação. E coisa bacana. É isso aí, gente. Lembrando, PMUdo, SI, Psi Vanessa Albuquerque. Psi Vanessa. E vem fazer parte desse mundo que vai lhe orientar de longe, mas está lá no Instagram dela todas as dicas bacanas que você pode sim tirar proveito, tá bom? Eu quero mais uma vez primeiro agradecer, Luiz, muito obrigado pela vinda aqui com a sua esposa. Fiquei muito feliz também de recebê-lo, em nome de toda a nossa equipe, tá certo? Agradecer a sua vinda e mais uma vez, faça dessa poltrona a sua verdadeira tribuna quando você quiser conversar com a sociedade. Betânia, marca aí novamente que eu quero voltar para o programa Neto Alto. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Vou voltar com certeza. Será um prazer. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do Sebrae. Se você está também como empresário um pouco chateado, desmotivado, nada está dando certo, calma. O programa Neto Alto orienta você a dar um pulinho lá no Sebrae. Procura um consultor do Sebrae. Como aqui você procura a doutora Vanessa, no Sebrae, você vai procurar o consultor e colocar toda a sua diversidade como empresário. Meu cheque especial foi embora, capital de giro eu gastei, o estoque não tem mais nada para vender. Calma, ele vai orientar e com certeza você vai sair desse momento difícil e trazer novamente a sua aeronave para a cabeceira da pista e decolar, porque essa sim é a verdadeira função do Sebrae. O Sebrae estará sempre à disposição do empresário alagoano, tá bom? Novidade boa, viu, doutora Vanessa? Você que está reclamando que está gastando muito dinheiro com combustível, calma. Coloca um kit, pessoal, tem que ser o número 5, tá? Um kit GNV número 5, Luiz, preste atenção. Você que vai e volta para Recife, eu sei que seu carro é a diesel, mas você que está usando aí Uber, táxi, coloca um kit GNV e usa um produto que é nosso, é o gás veicular da Algás. Gente, é coisa bacana. Meu telefone tem recebido várias pessoas agradecendo a dica, porque esse produto traz para você até 45% de economicidade. Já pensou? Vanessa, 45%. Você que gasta R$1.000 por mês fazendo Uber, táxi, você vai gastar apenas 550 usando o gás da Algás, tá? Algás, com ela você faz muito mais gastando muito menos, tá bom, pessoal? Quero também dizer a você que ainda não segue as redes sociais do nosso programa, Programa Neto Alto, como também, doutora Vanessa, o maior portal de comunicação de Alagoas. Nossos programas estão lá embaixo. Você vai do portal Cada Minuto. Esse portal vale a pena acompanhar e acompanhe de perto todos os nossos programas que se fazem presente lá no portal, tá bom? No mais, deixa aqui o meu abraço
e dizer mais uma vez que esse é o nosso primeiro programa de 2026 com a glória de Deus, tá bom? Um grande abraço, nosso próximo encontro em breve, se Deus quiser. Tchau, gente. Valeu! Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Chega de passar sufoco por aí. Só aqui na do Norte você encontra a Oroch de 134.390 por apenas R$119.990, com preço abaixo da nota fiscal de fábrica, taxa zero e 3 revisões inclusas. E também a Renault Duster, com tudo que precisa, taxas a partir de zero, bônus de até 22 mil na troca do seu seminovo, além de 3 revisões inclusas. Estamos na Avenida Fernandes Lima, número 3595. Quer o Renault? Vem pra do Norte. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae.